E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia começou a circular de maneira quase silenciosa, como aquelas histórias que parecem improváveis demais para serem verdade, mas que ganham força a cada minuto. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Givanildo Vieira de Souza voltou a dominar conversas, grupos de mensagens e rodas de debate esportivo. Segundo os rumores mais quentes, o Vasco teria avançado de forma decisiva para fechar a maior contratação de sua história em valores, superando qualquer investimento já feito pelo clube ao longo de décadas. A possível chegada de Hulk não seria apenas um reforço, mas um verdadeiro marco institucional, algo capaz de mudar o patamar da equipe dentro e fora de campo. Torcedores, inicialmente desconfiados, começaram a perceber que havia algo diferente no ar, uma movimentação incomum, quase estratégica, que indicava que o clube estaria disposto a dar um salto ousado. E quando o nome de um jogador com tanta história e impacto aparece ligado a uma negociação desse porte, não se trata apenas de futebol, mas de ambição, reconstrução e um possível novo capítulo sendo escrito. O que mais chama atenção nessa história não é apenas o peso do nome envolvido, mas a dimensão financeira que vem sendo especulada nos bastidores. Fala-se que o Vasco teria estruturado uma proposta robusta, com cifras nunca antes vistas em sua realidade recente, envolvendo salários elevados, bônus por desempenho e até participação em projetos comerciais ligados à imagem do jogador. Essa possível engenharia financeira mostra que o clube estaria disposto a quebrar paradigmas e assumir riscos calculados para voltar ao protagonismo. Hulk, conhecido por sua força física, finalização potente e experiência internacional, seria visto como a peça ideal para liderar um elenco que busca afirmação. A repercussão disso dentro do vestiário também é um ponto interessante, pois a chegada de um nome desse tamanho naturalmente altera hierarquias, cria novas dinâmicas e aumenta o nível de exigência interna. É o tipo de movimento que pode transformar completamente a mentalidade de um grupo, elevando o nível competitivo e trazendo uma nova identidade ao time. Ao mesmo tempo, existe um clima de cautela misturado com empolgação entre os torcedores. Muitos ainda se perguntam se essa negociação realmente pode se concretizar ou se trata apenas de mais uma especulação inflada pelo entusiasmo do momento. No entanto, fontes próximas ao clube indicam que as conversas teriam avançado de maneira consistente, com reuniões discretas e alinhamentos sendo feitos longe dos holofotes. Esse tipo de condução silenciosa reforça a sensação de que há algo concreto acontecendo, diferente de negociações anteriores que surgiram e desapareceram rapidamente. A possibilidade de ver Hulk vestindo a camisa do Vasco desperta não apenas expectativa esportiva, mas também um impacto emocional profundo na torcida, que enxerga nessa possível contratação um sinal claro de que dias melhores podem estar por vir. É como se o clube estivesse dizendo, sem palavras, que voltou a sonhar grande, que não aceita mais papéis secundários e que está disposto a lutar por espaço entre os gigantes. Outro ponto que alimenta ainda mais essa narrativa é a trajetória do próprio Hulk no futebol. Desde muito jovem, quando começou sua caminhada ainda longe dos grandes centros, ele construiu uma carreira marcada por superação, disciplina e evolução constante. Sua passagem por diferentes ligas internacionais moldou um jogador completo, capaz de decidir jogos e assumir responsabilidades em momentos de pressão. Trazer um atleta com esse perfil para o Vasco não seria apenas uma contratação técnica, mas também simbólica, representando a união entre experiência e ambição. Nos bastidores, comenta-se que o projeto apresentado ao jogador teria sido um fator determinante, envolvendo não apenas o aspecto esportivo, mas também planos de legado, influência no grupo e protagonismo dentro da equipe. Isso mostra que a negociação vai além de números, tocando em aspectos pessoais e profissionais que podem ter pesado na possível decisão. Enquanto isso, o ambiente no clube começa a dar sinais de transformação. Dirigentes estariam trabalhando com um nível de discrição incomum, evitando vazamentos e controlando informações de forma estratégica. Essa postura reforça a ideia de que o Vasco estaria tratando essa negociação como uma prioridade absoluta, algo que precisa ser conduzido com cuidado para não sofrer interferências externas.
Ao mesmo tempo, parceiros comerciais e investidores teriam sido acionados para viabilizar o negócio, indicando que a contratação de Hulk poderia ter um efeito cascata, abrindo portas para novos acordos e fortalecendo a marca do clube no mercado. Essa movimentação mostra que o impacto da possível chegada do atacante vai muito além das quatro linhas, atingindo áreas como marketing, engajamento da torcida e até projeção internacional. É o tipo de contratação que pode redefinir a imagem de uma instituição inteira. E claro, não dá para ignorar o efeito que essa notícia vem causando entre os rivais. Clubes tradicionais começam a observar com atenção esse movimento do Vasco, tentando entender até que ponto essa negociação pode se concretizar e quais serão suas consequências no cenário nacional. A chegada de Hulk poderia alterar o equilíbrio de forças, tornando o Vasco novamente um concorrente direto em competições importantes. Esse tipo de mudança mexe com todo o ecossistema do futebol, gerando reações, respostas e até novas estratégias por parte de outras equipes. No meio de tudo isso, o torcedor vascaíno vive um misto de ansiedade e esperança, acompanhando cada rumor, cada atualização, como se estivesse prestes a testemunhar um momento histórico. Porque, se confirmado, não será apenas uma contratação, mas um verdadeiro divisor de águas na história recente do clube. Na segunda parte dessa história, os detalhes que começam a emergir tornam o cenário ainda mais intrigante, quase como um quebra-cabeça que vai se montando peça por peça. Informações indicam que o possível acordo entre Vasco e Hulk envolveria cláusulas específicas que garantiriam ao jogador um papel central dentro do projeto esportivo, algo que vai além da simples presença em campo. Fala-se em liderança direta no elenco, influência em decisões estratégicas e até participação ativa na construção de um time mais competitivo. Esse tipo de proposta mostra que o clube estaria disposto a oferecer não apenas dinheiro, mas também protagonismo e respeito à trajetória do atleta. Para um jogador que já conquistou tanto, esse tipo de reconhecimento pode ser tão importante quanto qualquer valor financeiro, criando um vínculo mais forte com o projeto apresentado. Outro aspecto que chama atenção é a possível reação da torcida caso essa negociação se concretize. O Vasco possui uma das torcidas mais apaixonadas do país, conhecida por sua intensidade e apoio incondicional, mesmo em momentos difíceis. A chegada de um nome como Hulk poderia reacender uma chama que, para muitos, estava adormecida. Imaginar o estádio lotado, com cantos ecoando e uma energia renovada, é algo que já começa a fazer parte do imaginário coletivo dos torcedores. Esse impacto emocional é um dos fatores mais poderosos no futebol, capaz de transformar não apenas o ambiente de jogo, mas também o desempenho dos jogadores dentro de campo. Quando a arquibancada acredita, o time responde de forma diferente, e é exatamente esse tipo de conexão que o clube parece buscar com essa possível contratação. Nos bastidores do futebol brasileiro, a negociação também começa a ser analisada sob uma perspectiva mais ampla, envolvendo questões como sustentabilidade financeira e gestão de longo prazo. Muitos especialistas se perguntam se esse movimento representa uma mudança estrutural no Vasco ou se trata de uma aposta pontual em busca de resultados imediatos. Independentemente da resposta, o fato é que a possível contratação de Hulk coloca o clube no centro das atenções, gerando debates e análises em diferentes níveis. Isso mostra que o impacto dessa negociação vai muito além do campo, influenciando a forma como o clube é percebido no cenário nacional. É uma oportunidade de reposicionamento, de reconstrução de imagem e de afirmação como uma força relevante no futebol brasileiro. Enquanto isso, o próprio Hulk se torna uma figura ainda mais comentada, com sua possível transferência sendo discutida em diferentes contextos. Sua experiência, liderança e capacidade de decisão são constantemente citadas como fatores que poderiam fazer a diferença em um elenco em construção. Além disso, sua presença poderia servir como inspiração para jogadores mais jovens, criando um ambiente de aprendizado e crescimento dentro do clube. Esse tipo de influência é difícil de medir, mas extremamente valiosa, especialmente em projetos que buscam evolução contínua. A ideia de unir juventude e experiência em torno de um nome forte é algo que tem se mostrado eficaz em diferentes contextos, e o Vasco parece estar apostando exatamente nisso. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre possíveis desdobramentos dessa negociação, incluindo a chegada de outros reforços e mudanças na estrutura do elenco.
A contratação de um jogador desse nível geralmente não acontece de forma isolada, mas como parte de um plano maior, que envolve diferentes peças e estratégias. Isso levanta a expectativa de que o Vasco possa estar preparando uma reformulação mais ampla, com o objetivo de montar um time competitivo em todas as frentes. Essa visão de conjunto é fundamental para o sucesso de qualquer projeto esportivo, e a possível chegada de Hulk pode ser apenas o primeiro passo de algo maior. É como se o clube estivesse abrindo uma nova fase, marcada por ambição, planejamento e ousadia. E no meio de toda essa movimentação, permanece a grande pergunta: até que ponto esse rumor se transformará em realidade? O futebol é repleto de histórias que começam como especulação e acabam se concretizando de forma surpreendente, mas também existem aquelas que ficam pelo caminho, alimentando a imaginação dos torcedores. No caso do Vasco e de Hulk, a intensidade dos rumores, a consistência das informações e o contexto atual do clube fazem com que essa história pareça diferente. Existe um sentimento de que algo grande está prestes a acontecer, de que estamos diante de um momento que pode marcar época. E enquanto a confirmação não chega, resta ao torcedor acompanhar cada detalhe, cada sinal, vivendo essa expectativa como parte de uma narrativa que, independentemente do desfecho, já entrou para o imaginário coletivo do futebol brasileiro. E conforme essa história continua ganhando corpo, novos detalhes começam a surgir, aumentando ainda mais o clima de expectativa e mistério em torno dessa possível negociação. Pessoas ligadas ao ambiente interno do clube deixam escapar pequenos indícios de que algo realmente grande está sendo preparado, algo que foge completamente do padrão visto nos últimos anos. A ideia de trazer um jogador do calibre de Givanildo Vieira de Souza não seria apenas uma jogada esportiva, mas também estratégica, pensada para reposicionar o Vasco em diferentes frentes. Internamente, comenta-se que o impacto dessa contratação poderia influenciar desde o aumento de receitas até a valorização da marca do clube no cenário nacional e internacional. Esse tipo de movimento costuma gerar um efeito dominó, atraindo novos parceiros, patrocinadores e até outros jogadores interessados em fazer parte de um projeto mais ambicioso. É como se o Vasco estivesse tentando mudar sua narrativa de forma definitiva, deixando para trás um período de instabilidade e abrindo espaço para uma fase marcada por ousadia e protagonismo. Outro ponto que começa a ser discutido com mais intensidade é o possível papel de liderança que Hulk assumiria dentro do elenco. Não se trata apenas de um atacante com capacidade de decidir jogos, mas de um atleta com personalidade forte, experiência em grandes palcos e uma mentalidade competitiva consolidada ao longo dos anos. Esse perfil pode ser exatamente o que o Vasco precisa para dar um salto de qualidade, especialmente em momentos de pressão, onde a experiência faz toda a diferença. Nos bastidores, existe a percepção de que a presença de um jogador assim poderia transformar o comportamento do grupo, elevando o nível de comprometimento e exigência nos treinamentos e nas partidas. Além disso, sua relação com a torcida poderia se tornar rapidamente um fator determinante, criando uma conexão intensa que costuma impulsionar o desempenho dentro de campo. É aquela combinação rara entre talento e liderança, algo que poucos jogadores conseguem oferecer ao mesmo tempo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, a imprensa esportiva começa a tratar o assunto com cada vez mais seriedade, deixando de lado o tom inicial de desconfiança e passando a analisar a negociação como uma possibilidade concreta. Programas, debates e comentários passam a explorar diferentes ângulos dessa história, desde a viabilidade financeira até o impacto técnico da possível chegada de Hulk. Essa mudança de abordagem é um indicativo claro de que o rumor ganhou força suficiente para ser levado a sério, o que naturalmente aumenta ainda mais a pressão sobre todas as partes envolvidas. Para o Vasco, isso significa lidar com expectativas elevadas e a necessidade de entregar resultados que justifiquem um investimento desse porte. Para o jogador, representa a chance de assumir um novo desafio, em um contexto diferente, mas igualmente exigente. E para os torcedores, é a oportunidade de sonhar com um futuro mais competitivo, onde o clube volta a disputar títulos de forma consistente. Além disso, existe uma curiosidade crescente sobre como essa possível contratação poderia influenciar o estilo de jogo da equipe.
Hulk é conhecido por sua força física, velocidade e capacidade de finalização, características que podem mudar completamente a dinâmica ofensiva do time. Sua presença em campo exige adaptações, cria novas possibilidades táticas e obriga os adversários a repensarem suas estratégias. Isso abre espaço para um futebol mais agressivo, mais direto e potencialmente mais eficiente, algo que pode agradar bastante a torcida. Nos bastidores, especula-se que a comissão técnica já estaria estudando formas de integrar o jogador ao sistema atual, buscando extrair o máximo de seu potencial sem comprometer o equilíbrio da equipe. Esse tipo de planejamento é fundamental para garantir que uma contratação desse nível realmente faça a diferença, evitando que expectativas elevadas se transformem em frustração. E à medida que o tempo passa, a sensação de que algo histórico pode estar prestes a acontecer só aumenta. Cada nova informação, cada rumor, cada detalhe divulgado contribui para construir uma narrativa que prende a atenção de todos os envolvidos com o futebol brasileiro. A possível chegada de Hulk ao Vasco deixou de ser apenas uma especulação e passou a ser tratada como um acontecimento em potencial, capaz de marcar uma geração. Para muitos torcedores, essa negociação simboliza mais do que a contratação de um jogador, representa a retomada da esperança, o resgate da autoestima e a possibilidade de voltar a viver grandes momentos. E mesmo sem uma confirmação oficial, o simples fato de essa história estar sendo discutida com tanta intensidade já mostra o tamanho do impacto que ela pode ter. Porque no futebol, às vezes, o que começa como um rumor pode se transformar em realidade de forma inesperada, mudando tudo em questão de instantes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.